Mauro Diniz Gomes Santana. Meu nome é Paloma de Santos Almeida. Meu nome é Maria Luísa Arcanjo. Meu nome é Bianca Moraes Braga. Meu nome é Bruna Rodrigues dos Anjos. Meu nome é Guilherme Pereira Terra, sou do 5º período de Psicologia. O real resiste, é só pesadelo, depois passa com o estrondo de... Antes de falarmos sobre o CAPS-I, precisamos falar sobre a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial. A Política Nacional de Saúde Mental busca consolidar um modelo de atenção na saúde mental. A proposta é garantir a livre circulação das pessoas com problemas mentais ou que estejam em sofrimento psíquico. A rede integra o Sistema Único de Saúde, o SUS. Ela é composta por serviços e equipamentos variados, tais como centros de atenção psicossociais, serviços residenciais terapêuticos, centros de convivência, unidades de acolhimento e etc. Dessa forma, a RAPS atua desde a atenção primária, por meio de ações de promoção e de prevenção no campo da saúde mental, realizadas na Unidade Básica da Saúde, no Núcleo Ampliado da Saúde da Família, no Consultório da Rua e Centros de Convivência e Cultura. Na atenção especializada, existem os Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPS, considerando as populações específicas, como o CAPS infantil, o CAPS álcool e drogas e atenção residual. Hoje nós vamos falar do CAPS infantil. Fica claro que os ganhos que a reforma psiquiátrica trouxe e a implementação do RAPS ofereceram para o cuidado em saúde mental um novo processo. Toda essa implementação envolveu um processo regular da avaliação de hospitais psiquiátricos com fechamentos daqueles que eram inadequados, a criação de serviços de residências terapêuticas para receber os moradores que vinham de fora das instituições psiquiátricas, e todas essas ações tiveram foco como o fortalecimento do processo da desinstitucionalização e a garantia do direito às pessoas que precisam e do cuidado da saúde mental. Os CAPs são centros de atenção psicossocial de caráter aberto e comunitário, voltados para o atendimento de pessoas com sofrimento psíquico severo e persistente, com transtornos mentais, necessidades decorrentes ao uso de drogas, situações de crise, etc. Atuam equipes multidisciplinares que atendem às demandas e trabalham com psicoterapia, acompanhamento psiquiátrico, terapia ocupacional, oficinas terapêuticas, atendimentos familiares e domiciliares, visando preservar a cidadania desses indivíduos e seus vínculos sociais, fundamentando-se nas diretrizes e estratégias da redução de dano. Existem algumas modalidades de CAPs e elas variam dependendo da quantidade de habitantes que existem nas cidades e de populações específicas, como o CAPS-I, que é o nosso caso, é o CAPS voltado para o tratamento de crianças e adolescentes, ou seja, de pessoas que têm entre 0 e 18 anos. O CAPS-I tem também, por princípio geral, a tomada de responsabilidade pelo tratamento de cuidados para crianças e adolescentes, que por sua condição psíquica estejam impossibilitados de manter laços sociais ou sob o risco de não sustentá-los, mantendo a posição ética de conduzir o trabalho a partir da consideração de que crianças e adolescentes são sujeitos psíquicos de responsabilidade e de direitos. Reafirma-se o compromisso em não reduzir o seu trabalho à pedagogização do tratamento, à medicalização do sofrimento ou à institucionalização do cuidado, e fundamentam-se também através das diretrizes da redução de dano. O CAPS-I é um dos dispositivos do SUS. O SUS, por sua vez, é orientado por princípios doutrinários e organizativos. Existe um ideal proposto pelo modelo do SUS, onde os princípios doutrinários são a universalização, que é a saúde como um direito da cidadania de todas as pessoas, a equidade, que implica a incorporação da desigualdade enquanto contradição que precisa ser superada, e a integralidade, que considera as pessoas como um todo e atende todas as suas necessidades através da integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Além dos princípios doutrinários, tem também os princípios organizativos, como regionalização e hierarquização. Os serviços eles são organizados em níveis crescentes de complexidade e são circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento da população a ser atendida. Sobre a descentralização e o comando único,
Descentralizar é redistribuir o poder e responsabilidade entre os 3 níveis de governo. O objetivo é prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. Sobre a participação popular, a sociedade ela deve participar do dia a dia do sistema. Estes princípios, eles constroem um horizonte ético a ser perseguido pelo funcionamento do SUS, mas infelizmente, na maioria das vezes, eles não são alcançados. Os entraves que impedem a realização de tal ideal são múltiplos, mas se apresentam condensados em algumas áreas mais recorrentes, sendo elas a política de funcionamento, a competição do mercado e a máquina burocrática. Dado esse contexto, nosso grupo realizou uma visita ao CAPS-I de Anápolis para melhor compreender a situação atual da instituição. Na primeira visita realizada no dia 5 de maio, a equipe estava bastante reduzida. Geralmente conta com equipe multidisciplinar, mas estava com poucos médicos, sem assistente social, sem enfermeira, com somente um psicólogo. Apesar da falta de profissionais, sempre há um profissional a fazer o acolhimento dos pacientes. Importante lembrar que o acolhimento é um processo que se diferencia da simples triagem. É a escuta ativa de qualquer paciente que decidir atravessar as portas do CAPS. A partir dessa escuta é articulado o que eles chamam de projeto terapêutico. São pensadas todas as dimensões da vida do paciente, desde a cultura, os momentos de lazer, a vida social. A estrutura do prédio é bastante ampla, com área para as crianças brincarem. Os grupos são as ferramentas mais importantes, como o viés ideológico e organizacional da instituição, e a influência pela reforma psiquiátrica e pela luta antimanicomial. É realizado um esforço para não individualizar o sujeito em sofrimento e tentar fazê-lo viver em comunidade. A prioridade é para adolescentes com ideação suicida. Não tem atendimento para adultos. E também não atende casos leves nem moderados, só casos com ideação suicida mesmo. Há um esforço em rejeitar o modelo hospitalocêntrico. O CAPS precisa diferenciar dos hospitais e promover um outro tipo de cuidado. A figura médico, por obter peso cultural, sempre ocupa papel central. É papel da equipe transdisciplinar dissolver essa figura do médico. O ideal seria que tivesse mais um CAPS infantil em Anápolis, devido ao grande número de habitantes. Todavia, não há projeto para o estabelecimento em outra unidade. O perfil do CAPS de priorizar casos de transtornos mentais graves ou casos persistentes faz com que seja necessária a articulação com as UBS, processo chamado de matriciamento. As UBS conhecem melhor os pacientes por estarem territorializadas e regionalizadas, sendo capazes de entranhar a realidade dos pacientes. Apenas o CAPS não dá conta de toda a complexidade das demandas que surgem espontaneamente. Tem sido buscado realizar ações que ultrapassam as paredes do CAPS. É preciso que o projeto articulado para os pacientes promova uma forma mais saudável de estar no mundo. É preciso assumir um olhar antimanicomial no trato dos pacientes para provocar mudanças significativas na realidade deles. Hoje, os adolescentes são maioria quase absoluta. Grande parte dos casos são de ideação suicida, ansiedade, fobia social, depressão, entre outros. Outro dado alarmante é que a ideação suicida de crianças entre 7 aos 10 anos aumentou exponencialmente. O número e a gravidade dos casos foram agravados desde o início da pandemia. O CAPS trabalha de portas abertas, então demandas institucionais e demandas espontâneas são recebidas da mesma forma. É percebido que no caso das crianças, a adesão familiar ao tratamento é muito maior, e isso influencia no sucesso do projeto terapêutico. Muitos adolescentes vêm sozinhos e na hora de darem continuidade ao tratamento, não encontram motivação suficiente. Muito disso vem da crescente generalizada dos conflitos geracionais em todo o território. Ao ouvir atentamente os relatos dos profissionais, ficou claro o atravessamento fundamental na dinâmica do CAPS. As determinações do sistema capitalista limitando a promoção da saúde mental. As falhas e furos que vemos no CAPS não são eventos isolados e não representam algo inerente somente ao funcionamento do RAPS, mas de todas as instituições que estão inscritas no capitalismo. Hoje, a verdadeira lei
é a lei do mercado, a competição, a austeridade, a sacralização do lucro como fim último, a escassez como regra e outros fatores colaboram para a construção do quadro que hoje conhecemos. É impossível pensar a promoção da saúde mental enquanto saúde coletiva e pública sem questionar os modos de produção atuais e o modelo econômico que molda o status quo. É necessário ter uma visão crítica. Sobre essa questão, tem um autor que é uma grande referência nessa área, que seria o Vladimir Safato. Em Neoliberalismo com Gestão do Sofrimento Psíquico, ele vai destrinchar os modos como o neoliberalismo passa de um modelo econômico para se tornar um sistema formador de subjetividade e moralidade. Para o Safato, foi preciso para o neoliberalismo se manter enquanto uma proposta econômica, coagindo moralmente os indivíduos e lhes fazendo entender que eles precisam ser como empresas, e suas relações precisam ser pautadas pela lógica da produtividade e do lucro. Essa visão vai se desembocar na saúde mental, promovendo um desmonte sequenciado das políticas públicas e dos avanços obtidos na saúde das pessoas enquanto comunidade. De Safato, as relações de trabalho foram psicologizadas para serem mais bem geridas, até chegar ao ponto que as próprias técnicas clínicas de intervenção terapêutica começaram a obedecer, de forma cada vez mais evidente, a padrões de avaliação e de gerenciamento de conflitos vindo do universo da administração das empresas. Existe, portanto, uma reconfiguração da gramática do nosso sofrimento, das nossas formas de sofrer. Tais disposições de conduta não devem ser apenas ideais normativos. Elas passam também a reconfigurar nossa forma de compreender e classificar os processos de sofrimento, diz o Safato. Modelos econômicos são modelos de governo e gestão social de subjetividade. Por isso, não podem ser compreendidos sem sua capacidade de instauração de comportamentos e modos subjetivos de autorregulação. As categorias clínicas não são estruturas descritivas, mas são processos performativos. Isso significa que nomear é sempre um ato de criação, e este ato sempre estará assentado sobre uma subjetividade e sobre uma forma de se entender o que é um ser humano saudável. Toda psicopatologia responderá a uma construção subjetiva de homem. Logo, todo laudo responde a uma escolha feita em relação ao paciente que entra pelas portas, a escolha de entender qual sujeito é aquele. O neoliberalismo tem um sujeito bem definido, e esse sujeito é desumanizado em sua própria raiz. Isso influencia diretamente o CAPSI, que trata de crianças e adolescentes que não escapam dessa lógica de funcionamento. Como são tratados os jovens que entram no CAPSI? Qual é a ótica que lhes é imposta? Qual subjetividade é a ideal, que não seja do médico? Infelizmente, em nossa cidade, a atual gestão tem seguido a tendência do governo federal e engendrado um desmonte da saúde mental e pública. Ações pontuais são realizadas a fim de garantir a aprovação popular, mas verdadeiras mudanças permanecem congeladas até segunda ordem.